Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os desastres se acumulam sobre a cabeça do homem que ancora sua fé na parafernália externa antes do que na paz da vida interior, que não depende do modo de vida exterior. De fato, quanto mais desfavoráveis as circunstâncias e maior o sacrifício envolvido por viver em meio a elas, mais perto a pessoa chega da meta final pela própria natureza das provas que ela tem de vencer. Não é sábio, portanto, se deixar atrair demais por quaisquer manifestações externas de vida religiosa, pois tudo o que existe no plano da matéria é efêmero e ilusório e deve conduzir ao desapontamento. Quem quer que seja atraído poderosamente para qualquer modo de vida externo tem de aprender cedo ou tarde a relativa insignificância de todas as coisas exteriores. E quanto antes a pessoa passar pelas experiências impostas pelo karma passado, melhor para ela. Realmente não é agradável sentir que subitamente se nos retiram o próprio chão. Mas a taça que cura a tolice é sempre amarga e deve ser tomada se a doença há de ser erradicada. Quando a brisa gentil que vem dos pés de lótus do Mestre sopra sobre a alma, então se sabe que os piores ambientes externos não são poderosos o bastante para desmerecer a música que dentro encanta. Assim como o europeu que é atraído para o ocultismo se sente mais perto dos grandes seres quando chega à Índia, o indiano sente o mesmo quando sobe as escarpas de seu nevado Himalaia. E mesmo assim isso é pura ilusão, pois não se chega aos senhores da pureza através de locomoção física, mas fazendo-nos mais puros e fortes através do constante sofrimento em benefício do mundo. Quanto à ignorância do pobre mundo iludido a respeito de nossos venerados senhores, lembro das palavras: o sibilar da serpente faz mal maior ao sublime Himalaia do que a morte ou abuso infligidos pelo mundo contra qualquer um de nós. Uma vez isto admitido, como deverá sê-lo por todos os que têm algum conhecimento de ocultismo, que existem miríades de agentes invisíveis constantemente tomando parte nos assuntos humanos, elementais e elementares de todos os graus, impingindo todo tipo de ilusões e farsas de todos os aspectos, assim como membros da loja negra que se deliciam em enganar e iludir os devotos da verdadeira sabedoria. Devemos também reconhecer que a natureza, em sua grande misericórdia e absoluta justiça, deve ter concedido ao homem alguma faculdade para discernir entre as vozes destes habitantes aéreos e a dos mestres. E suponho que todos concordarão que a razão, a intuição e a consciência são nossas mais elevadas faculdades, os únicos meios pelos quais podemos separar o verdadeiro do falso, o bem do mal, o certo do errado. Sendo assim, segue-se que tudo o que falha em iluminar a razão e satisfazer os mais altos apelos da natureza moral jamais deveria ser considerado como uma comunicação dos mestres. Também deve ser lembrado que os mestres são mestres da sabedoria e compaixão, que suas palavras iluminam e expandem, e jamais confundem e embaraçam a mente. Elas acalmam e não perturbam.
elevam e não degradam. Eles jamais usam métodos que atrofiam e paralisam a razão e a intuição. Qual seria o resultado inevitável se estes senhores do amor e da luz forçassem sobre os seus discípulos comunicações tão revoltantes para a razão como para o senso ético? A credulidade cega tomaria o lugar da fé inteligente, a paralisia moral o lugar do crescimento espiritual, e os neófitos seriam deixados completamente desvalidos, sem nada para guiá-los, constantemente à mercê de qualquer fada brincalhona e, ainda pior, de qualquer feiticeiro vicioso. É este o destino do discipulado? Pode ser este o caminho do amor e da sabedoria? Não imagino que qualquer homem razoável possa acreditar nisso durante um minuto sequer, embora possa ser lançado sobre ele algum encanto por um momento que possa obrigá-lo a engolir os piores absurdos. Entre as muitas dúvidas lançadas na mente do discípulo para causar-lhe preocupação é a de se a fraqueza física pode ser um entrave ao progresso espiritual. O processo de assimilação de alimento espiritual não envolve nenhuma drenagem de energias físicas, e o progresso espiritual pode prosseguir enquanto o corpo padece. É uma completa falácia, devida à falta de conhecimento e equilíbrio, supor que a tortura e maceração do corpo o torne responsivo a experiências espirituais. É fazendo o que melhor serve ao propósito dos santos seres que se faz o progresso constante e verdadeiro. Quando chega o tempo adequado para que as experiências espirituais sejam impressas na consciência cerebral, o corpo não é capaz de impedi-las. O pequeno obstáculo que pode ser levantado pelo corpo pode ser afastado em um instante. É uma ilusão supor que qualquer esforço físico possa promover o progresso espiritual, um só passo que seja. O melhor modo de nos aproximarmos dos mestres é fazermos o que melhor cumpra a vontade divina, e feito isso, nada mais precisa ser feito. Parece-me que há uma doçura peculiar em ser resignadamente paciente, em sacrificar com alegria a própria vontade, a vontade daqueles que sabem mais e sempre conduzem corretamente. Não existe coisa tal como o querer pessoal na vida do espírito. Assim, o discípulo pode alegremente sacrificar sua própria felicidade pessoal quando os mestres encontram ocasião de trabalhar para os outros através dele. Ele pode sentir às vezes que foi como que esquecido quando estiver sozinho, mas ele sempre os encontrará ao seu lado quando houver trabalho a ser feito. Períodos de noite devem se alternar com os de dia, e certamente é bom que ocasionalmente sobrevenha a escuridão quando ela afeta só a nós mesmos, mesmo que nossa dor pessoal deva ser com isso intensificada. Sentir sua presença e influência é de fato o dom mais divinal que se pode imaginar. Mas mesmo isso devemos ser desejosos de sacrificar se, renunciando ao que consideramos o mais elevado e melhor, o bem final do mundo for de obtenção mais fácil. Tente e perceba a beleza do sofrimento quando o que o sofrimento faz é só tornar a pessoa mais apta para o trabalho. Certamente jamais devemos anelar a paz se na luta o mundo puder ser ajudado. Tente e sinta que, embora a treva pareça estar em toda a sua volta, ainda assim ela não é real. Se algumas vezes os mestres se ocultam em uma ilusão de indiferença aparente, é apenas para conceder suas bênçãos com maior abundância quando a estação for propícia. As palavras não ajudam muito quando a escuridão é opressiva, ainda que o discípulo deva tentar manter inabalada sua fé na proximidade dos grandes seres e sentir que, embora a luz seja temporariamente retirada da consciência mental,
Mesmo assim, ela cresce dia a dia no interior sob a sua sábia e misericordiosa dispensação. Quando a mente se torna novamente sensível, ela reconhece com surpresa e alegria como o trabalho espiritual foi feito sem que se tivesse consciência alguma dos detalhes. Nós conhecemos a lei. No mundo espiritual, noites de maior ou menor horror seguem o dia, e aquele que é sábio, reconhecendo que a treva é o fruto de uma lei natural, deixa de se incomodar com isso. Podemos descansar certos de que a escuridão, por sua vez, se dissipará. Lembre sempre que de trás da mais espessa fumaça existe sempre a luz dos pés de lótus dos grandes senhores da terra. Fique firme e jamais perca a fé neles, e então não haverá nada a temer. Podem e devem haver provações, mas você deve estar certo de que conseguirá suportá-las. Quando a sombra que caiu como uma mortalha sobre a alma se retira, então somos capazes de ver quão realmente evanescente e ilusória ela era. Mesmo assim, esta sombra, enquanto perdura, é real o bastante para levar à ruína para muitas almas nobres que ainda não adquiriram força suficiente para suportá-la. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.